Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo aqui pela Amador Arquitetura. Está aqui hoje numa praça aqui em Alto de Pinheiros. Uma pracinha que a gente costuma vir nos finais de semana para trazer nosso filho. E hoje a gente vai fazer a nossa live daqui, misturando a Amador Off. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Cris Pires, Cervejaria Zurafa, Miriam. Tudo bem, pessoal? Eu tô aqui num lugar um pouco mais restrito, então eu tirei a máscara. Para poder falar um pouquinho melhor, pra vocês poderem me escutar bem. Vocês estão me escutando bem? Legal. Vou deixar isso aqui pendurado aqui. Gente, vocês estão vendo os aviãozinhos aí? Se vocês puderem mandar para as pessoas para escutarem a nossa live, eu fico... Agradeço vocês. Estou mandando aqui. Pessoal, saber um pouquinho da nossa estreia de hoje. Contar um pouquinho o porquê da Amador Off. A gente... Se vocês puderem mandar os aviõezinhos, eu vou colocar aqui, fixar comentário, tá bom? A gente vai falar sobre cervejas artesanais. Gostaram do cenário? Vamos lá. Aqui, consegui. Praça gostosa aqui. Eles trazem alguns cães, tem muitas crianças também. É bem gostoso. Vocês estão escutando bem, gente? Bom, vamos começar, né? Aí acho que o pessoal também já vai entrando. A gente teve a ideia de lançar esse novo projeto, que é a Amador Off, com o intuito de mostrar um pouco do outro lado dos nossos do escritório de arquitetura, né? No caso, a gente sempre se baseia no nosso, né? E o arquiteto, ele é um profissional muito... ele entra muito na intimidade da vida do cliente, né? E o que acontece? A gente começa a ter conhecimento sobre vários tipos de assunto. E a Amador Off nasceu por conta disso. A gente poder falar um pouquinho sobre assuntos que são ligados aos prazeres, aos lazeres, aos momentos de descontração e de descanso dos clientes. E Francisco entrou aqui. E a gente poder contar um pouco sobre esse mundo particular. E nada mais é do que a nossa própria vivência, né? Porque nos finais de semana é dia de trabalho para a gente também e algo também de extremo prazer. Então a gente fala que é off porque está ligado a lazer, tá? Então vamos começar. Eu vou chamar a nossa convidada, que é uma pessoa super querida. Posso já dizer que ela é uma amiga, porque a gente se reúne semanalmente para falar da Confraria das Empretecas, que é um grupo que a gente administra, que a gente tem muita gratidão em participar. E quando eu a chamei é porque eu admiro muito o histórico dela. É a Miriam Moraes, da Cervejaria Zurafa. Ela tem só 30 anos de vida empresarial, vida corporativa. E quando ela decidiu se aposentar, ela viu que a aposentadoria tradicional não seria a opção para ela. E ela já produzia cerveja em casa. Então ela decidiu fundar a Cervejaria Zurafa. Então eu não vou mais me alongar, vou chamar a Miriam.
para ela também contar um pouquinho da história, né? Ela já está entrando. Oi, Miriam! Oi, querida, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Então tá bom. Muito bom ter você aqui, viu, com a gente. Não, essa praça tá uma delícia, né? Não tá? Você Nossa, um viu? Olha isso, ó. solzinho Olha que delícia. muito gostoso. E é aqui em Pinheiros, né, Cris? É, nós estamos pertinho. Olha, eu vou te falar, tô me segurando para não ir aí na cervejaria, viu, te ver. Mas quando passar tudo isso, a gente vai se ver com certeza. Vai É fazer uma isso, outra live, é né? isso aí. Muito bom. Ah, que bacana. Conta pra gente, então. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse da tua história, que eu acho que é tão importante. Vamos lá. É, como você comentou, foram mais de 30 anos de trabalho. Os últimos 24 na área financeira, num grupo de empresas aqui de São Paulo, empresa de transporte urbano, ou seja, nada a ver com o universo da cerveja. A cerveja, ela Aham. vem sim como um hobby, mas eu sou formada em administração, tenho uma especialização em qualidade e produtividade, e essa questão de aposentar e ficar parada realmente acabou não dando certo. Então, Uhum. veio a aposentadoria pelo INSS, né, pelo tempo de trabalho, mas a gente está nativa e eu acho que o que mantém a gente jovem é ter um objetivo, é ter foco, e isso faz com que a gente continue trabalhando, né? É verdade. A energia não esgota porque vem a aposentadoria, né, Miriam? Acho que ainda vem, sei lá, uma experiência maior, né? Uma vontade de fazer outras coisas que às vezes você não teve oportunidade, né? Eu acho que uma coisa que acontece é assim, a gente muda o sistema, né? Uma coisa eu estava acostumada a passar o dia todo dentro do escritório, ter horário certo para tudo. Então, com a aposentadoria e com o empreendedorismo, veio uma necessidade de reorganizar a vida nesse sentido, né? De ter disciplina, de colocar as coisas em ordem. Mas, por outro lado, é muito legal, porque a gente consegue encaixar atividades e coisas gostosas de fazer dentro daquele dia, né? Isso é muito legal. Que bacana, né? A gente não É você sente a fazer por idade. você. Não sente, né? Muito legal, né? Ah, eu só vou interromper você só um segundinho, Miriam, que tem uns amigos entrando aqui, o Luiz Ramos, a Eli Santana, a Artes, tudo bem com vocês? Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. E mandem para o pessoal, a gente está falando sobre cervejas artesanais, esse aviãozinho, manda pro pessoal que vocês acham que possa se interessar, tá bom? Eu acho que o bate-papo hoje acho que muito bacana, uma estreia muito bacana aqui da Madoff. Que legal. E Miriam, você já falou um pouquinho, né? Quem era a Miriam antes da Zurafa, né? O que Hum. faltou dizer foi o seguinte: antes da Zurafa, a gente já tinha uma intimidade com cerveja, porque o que acontece? Quando o Collor abriu o país para as importações, começaram a Uhum. chegar aqui no Brasil várias cervejas diferentes. E isso Hum. despertou na gente uma curiosidade de conhecer novos sabores. Então eu lembro que na década de 90 a gente ia muito num bar que tinha na freguesia do Ó, que é o Frangó, que era Ai, aham. o lugar que tinha a melhor carta de cerveja. E acontecia assim, né? Você tomava uma cerveja incrível lá, quando você voltava, falava: Olha, eu quero essa cerveja. Falava: Não tem, por quê? A gente compra o lote, as pessoas consomem e aí eu não tenho essa cerveja de novo, vou ter novidade. E eu sempre achei isso incrível. Então a Que gente legal. começou a organizar um grupinho de amigos, organizar degustações em casa. Que Então, a demais. gente escolhia um tema e aí fala, hoje a gente vai tomar só cerveja escura, ou hoje a gente vai tomar uma cerveja mais lupulada. Então, a gente fazia degustações, depois aquilo foi implementando para harmonização. Então, assim, a gente já Ah, vivia esse universo de provar, de experimentar cerveja desde os anos 90. que demais. Isso. Aí, há uns 6 anos atrás,
o meu marido e o meu sócio, que é os dois são Luiz. Aham. O Luiz Pires e o Luiz Furlan. E aí os dois resolveram fazer um curso de cerveja caseira. E aí Ai, que eles show. fizeram o curso e a gente passou a fazer a cerveja no apartamento do Luiz, do Aham. Furlan. Então foi aí que começou a história da gente fazer a nossa própria cerveja. Entendi. Exatamente para testar esses sabores, para criar coisa nova, né? E foi uma coisa assim super divertida. Que bacana. Quer dizer, vocês fizeram uma fusão aí do prazer que vocês já tinham, que certamente é uma experiência, né? Que vocês puderam trazer para trazer para um negócio, né, de vocês. Tudo começou exatamente como um hobby. Na época, eu Sim. trabalhava na empresa, eu dava aula numa universidade à noite, todos Aham. os quatro, né? A minha sócia estava fazendo doutorado, a Simone, então assim, todo mundo tinha a Ah, cerveja como um hobby, né? E era uma entendi. diversão. A gente passava o Aham. sábado o dia todo fazendo cerveja e tomando muita cerveja também, né? Porque você coloca lá a água para ferver, tem que esperar chegar na temperatura. Enquanto isso, a gente degusta. Então, era Que uma experiência bem legal. divertida. Ai, que demais. Nossa, muito bacana. Ah, então também você já respondeu a quarta pergunta aqui, que a gente faz um roteirinho, pessoal, para a gente não se perder, né, Miriam? E aí você também já acabou contando para a gente. Olha que legal, como surgiu a ideia de produzir a cerveja. Quer dizer, mas assim, Mas vocês trouxeram para o negócio, mas como é que saiu, né, do hobby, do prazer para montar um negócio, né? a gente estava fazendo cerveja na panela, estava se divertindo. Então, isso era realmente um hobby. Mas aí, o que aconteceu? A cerveja começou a ficar boa, né? A gente foi acertando os processos, as coisas foram dando certo. E aí, alguém fez aniversário, a gente deu a cerveja de presente. Aí já começou aquela movimentação. Olha, eu vou Que fazer uma show. festa. Ai, olha, eu queria que você fizesse uma cerveja para mim. Então começou a aumentar. Aí a gente comprou uma panelinha automática, semiautomática. Então já melhorou o negócio. Quando estava Aham. chegando perto da época de eu aposentar, o Furlan estava saindo também do trabalho dele. Ele trabalhava num banco. Uhum. E aí ele falou: Ó, tô pensando em sair do banco e montar uma cervejaria. Se vocês toparem, a gente faz isso. Então a gente, peraí, vamos ver. E de início, a gente combinou assim: o Furlan e a Simone cuidariam da cervejaria e eu e o meu marido Luiz, a gente continua trabalhando. Só que aí Aham. mudou toda a história. Então, a Simone passou num concurso, eu acabei aposentando. Então, hoje estamos eu e o Furlan à frente da Zurafa. E aí a gente pensou de início em fazer uma cervejaria estilo tap house, que é uma cervejaria que tem as torneiras e a gente chama um food truck para servir a comida para as pessoas através do food truck. Você faz uma parceria. Que show. O projeto inicial era Ah, esse. Aí a gente começou a procurar o hum. lugar aqui em Pinheiros e acabou encontrando um sobradinho que é uma graça, ali na rua Arthur de Azevedo. Então aí mudou o nosso plano de negócio. Então, de um simples tap house, a gente resolveu montar a Zurafa. Então a gente tem lá Aham. o restaurante, né? Tem um espaço de eventos e a cervejaria, que é uma delícia. Balcão, tem uma varandinha. Então, essa questão foi assim: a gente foi adaptando aquele plano de negócio à nossa realidade. Então, Que foi bacana. bem legal o desenvolver a marca, desenvolver toda a estrutura, uma experiência bem legal. E Que bacana. aí a gente optou por produzir 3 cervejas, que são as torneiras fixas. Então, com isso, a gente atinge praticamente 90% da nossa clientela. Eu faço uma cerveja clarinha Vitibir, que é bem fresca. Faço uma Aham. cerveja escura, que é uma dry stout, deliciosa. Quem conhece Guinness consegue identificar o estilo.
E a gente Tá. faz uma IPA, que é bem saborosa, bem aromática, tem um sabor bem marcante. Que E as show. outras torneiras, a gente trouxe a inspiração do Frangó. Então, a gente tem cervejas convidadas. Então, a gente libera essas torneiras para outras cervejarias. Então, Que bacana. você vai chegar lá, vai ter Ah, sempre novidade. Porque acabou um barril, vai entrar uma outra cervejaria e um outro estilo de cerveja. que legal. Que É bem bacana, bacana. Miriam. Nossa, Aham. deixa eu te interromper de novo, só um minutinho, que também entraram mais uns amigos aqui que eu queria super agradecer a presença deles. Ó, a Nath Moraes entrou. Tudo bem, Nath? Obrigado, viu, por estar aqui, ó. O Luiz Varinha entrou também, super obrigada. Estúdio Organizer, ó, WC Casanova entrou. Concreto Seco da Ju. Bom dia, Ju. Obrigado por estarem aqui, viu? Muito obrigado. Se vocês acharem interessante mandar também para algum amigo no aviãozinho aqui de baixo, mandem. A gente está estreando hoje com uma alegria enorme, assim, poder falar desse outro lado da Amador, né? Que é falar um pouco, né, Miriam, sobre o lazer, sobre o prazer dos clientes, não é? A gente não está ligado só à parte da construção do projeto. Os sonhos estão embutidos lá, o lazer está embutido lá. Então surgiu essa ideia por conta desse outro lado que a gente vivencia muito, de uma forma muito próxima do cliente. Então, se vocês puderem mandar, vai ajudar muito a gente. Obrigado mesmo. E a gente tem esse prazer hoje de estar com a Miriam aqui, da Cervejaria Zurafa, com a gente, para contar a história dela, para vocês se inspirarem e para conhecerem pessoalmente. Depois a Miriam também vai contar mais detalhes. Agora, Miriam, posso te perguntar uma coisa? Porque, assim, provavelmente alguém aí do outro lado pode se perguntar, né? A gente tirou, eu pelo menos tirei duas lições do que você falou, né? O prazer, né, de você poder ir numa cervejaria, degustar, experimentar, e você começa a tirar uma expertise daquilo, né? Você começa a ganhar uma experiência através do prazer mesmo, de apreciar uma cerveja e tudo mais. E aí depois você com mais um casal de amigos montaram um negócio, né? Quer dizer, surgiu essa ideia. Na verdade, acho que o nosso subconsciente já vai meio que projetando aquilo e a gente acaba tendo esses insights, né? Você tem como descrever para a gente um pouco a caminhada desse insight até a concretização da Zurafa, até ela estar lá em pé na tua frente, funcionando? Você tem como contar assim rapidamente para a gente, ou da forma como você quiser? Acho que Olha, isso é tão importante. uma coisa que é essencial é dizer o seguinte: tanto eu e o marido, quanto o Luiz e a Simone, nós sempre tivemos a casa cheia. A gente sempre gostou de receber muita gente em casa. E essa história da cerveja fez com que a gente agregasse ainda mais pessoas à nossa vida. Por quê? Uhum. Tanto quando a gente estava fazendo a cerveja em casa, as pessoas ficavam curiosas, a gente abria uma lista de estagiário. Então eu falava assim: olha, Ah, você pode vir tal dia para ajudar a gente a fazer tal. Porque as pessoas tinham curiosidade de ver como essa cerveja ficava pronta. E que aí, legal. ao passar para a cervejaria em si, quando a gente desenhou o projeto, a gente teve assessoria da Raquel, que era uma arquiteta e que já era amiga do Luiz e da Simone. Então, quando a gente conversou com ela, a gente passou para ela o seguinte: a gente precisa de um lugar aconchegante, porque a partir do momento que a gente estiver aqui na Zurafa, a gente não vai mais estar no apartamento recebendo as pessoas. A gente vai receber essas pessoas aqui na cervejaria. Então eu quero transmitir a mesma sensação de aconchego, a mesma sensação de que receber amigos em casa. E aí foi Que muito legal. legal isso, porque a gente recebe as pessoas, a gente chama todo mundo na medida do possível pelo nome. E aí a gente tem aquele balcão que a gente está sempre ali para conversar, não só sobre Aham. cerveja, porque acabamos fazendo amigos ali também. Então é um ambiente assim muito agradável nesse sentido. Às vezes acontece, Cris, a Uhum. gente sempre que vai abrir um barril novo, a gente se serve da cerveja e sai fazendo brinde em todas as mesas.
Então, é muito Ah, que gostoso, legal. porque de repente o pessoal de uma mesa começa a conversar com o pessoal de outra mesa. Então, é uma coisa bem divertida. O ambiente da cerveja, ele é muito propício para você fazer novos amigos. Que bacana, né? É uma extensão da casa de vocês, né? E isso acho que é super importante falar, não só concebido pelo projeto, mas, né, mas a bebida em si é algo que proporciona, né, descontração, né? Tá embutido nisso, não tem por onde, né? Qualquer um que fale no assunto, né, tem essa sensação. Acho que pelo menos isso, né, vem à nossa mente, né? E fazer da Zurafa um espaço social e democrático. Então Uhum. a gente tem no primeiro andar um espaço de eventos. Então lá já Uhum. aconteceu o lançamento de livro, já aconteceu chá de bebê, já Uau, que legal! Olha, é inusitado, né? isso, porque o que, que acontece? A gente sabe que em São Paulo muitas pessoas vêm para trabalhar, para estudar, e a família fica no interior ou fica em outro estado. Então, acaba sendo esse ambiente um lugar que você faz amigos. E aí a pessoa acaba com, por exemplo, já aconteceu o chá de bebê. As pessoas do trabalho e da universidade, por exemplo, vêm, comemora junto e depois a mãezinha faz um chá de bebê com a família. Então Que é legal! uma forma de confraternizar, de trazer as pessoas, né? É um Com certeza. ambiente bem familiar. Que demais! E ao Nossa, mesmo é a. tempo, e ao mesmo tempo, de- Cris, a gente tem muita gente lá que gosta e entende de cerveja. E aproveita para vir até lá para contar a cerveja nova que fez, traz uma amostra para a gente provar. Vem Nossa, falar. A gente tem uma confraria que o pessoal comenta sobre cerveja, degusta, a gente traz novidades. Então é um espaço assim super democrático. que bacana! Ó, a Elis Santana, a Arte está falando, ó, sem falar do espaço lá em cima, que é super bacana. Ah, então, Que legal! A Elis participou com a gente já, a gente fez um bazar, ela é artesã, a Elis participou Uhum. de um bazar que a gente fez lá. Algumas artesãs ocupam o espaço para fazer oficinas de, normalmente crochê, que é o que eu sou mais ligada. Então Uhum. a gente tem esse espaço que é super democrático. Que bacana, nossa, muito. Você vê, né? A gente tem, assim, às vezes a gente tem um pensamento reto, uma coisa muito óbvia, mas olha, pensar fora da caixinha, né? Hoje isso é quase que uma obrigação para a gente, que a criatividade está aí, o assunto em si propicia isso, mas você vê, quem poderia dizer que de repente fazer um chá de bebê numa cervejaria, né? Poderia ser algo muito bacana. E o motivo, de repente, para isso, né, ou porque a pessoa curte, ou porque a pessoa, como você falou, são às vezes espaços que você podem fazer um pouco mais compactos para chamar alguns amigos, quer dizer, é muito bacana, né? Basta a gente se abrir para poder ver as opções e tirar um usufruto muito legal de tudo isso, né? Que Isso, e assim, bacana. uma coisa que é legal também, por exemplo, a gente já fez lá lançamento de livro, a gente tem um Lançamento de espaço livro. para música, pocket show. Então, às vezes, a pessoa não tem ainda estrutura para se apresentar para um público grande, faz um showzinho mais intimista, menor. Então, é bem legal. E o Que importante bacana. também, Cris, é a gente não parar, né? Então, primeiro a gente colocou a cervejaria, na sequência a gente criou o espaço cultural e agora a gente criou a nossa nanofábrica. Então, essa semana passada, sexta-feira passada, saiu o nosso registro no Ministério da Agricultura. Então, a gente tem Legal. lá uma estrutura com panela e com os fermentadores e a gente pode fazer a sua cerveja ou você pode ir lá fazer uma receita. Né? A gente chama isso de cervejeiro cigano. É aquele que sabe fazer a cerveja, ou ele tem uma receita, ou ele faz em casa, ele quer aumentar a produção, ele procura a capacidade de outras fábricas para fazer a cerveja dele. Então, hoje é uma nova frente que a gente está abrindo. Então, a gente está disponibilizando a nossa fábrica para o cervejeiro caseiro ir até lá e fazer a cerveja dele também. Que bacana, muito bom. Nossa, que Uhum. maravilhoso, que bacana, Miriam. Nossa,
parabéns pela visão, assim, parabéns é uma palavra que eu encontrei, mas poderia ser outra, muito melhor. Pela visão de vocês, isso é incrível, incrível. Deixa eu só agradecer também mais algumas presenças aqui. Claro, Bastante gente claro. entrando, Mi. Que Ó, a bacana. Simaco Engenharia, obrigada, Concreto Seco, a Ju falou que incrível, incrível mesmo, incrível. Melhor que parabéns, é incrível, muito bacana. Ó, Eling Seng entrou, a Catalise, peraí que deu uma travada aqui na minha tela, peraí. Catalise Cerveja entrou, a professora Simone entrou, A Simone é a Escrevendo minha Furlan. sócia, olha É só. só E o só. Furlan, o Luiz e a É a Simone são meus verdade. sócios. Desculpa, desculpa. Imagina. Eu, Eu acho que o é, Luiz Varinha deve estar por aí também, que é o marido, que né? legal. A Leila entrou, a Leila, minha colega, uma amigona, faz muito tempo que eu não a vejo. Obrigada por estar aqui, Leila. Que bacana, gente, que delícia. Ó, WC, a nova entrou também, elas já tinham entrado. Ah, gente, Boa. super obrigada. Eu ia te perguntar uma coisa. Ah, sabe o que eu ia te perguntar? Hum. Se na parte de restaurante, assim, né, que vocês têm, se vocês utilizam as cervejas para fazer pratos, vocês têm? Se vocês... Sim, sim. O Ah, carro-chefe da nossa casa é um sanduíche de pernil. E aí a gente faz, a gente tempera e aí ele fica 24 horas numa cerveja antes da gente assar. Então leva a cerveja no sanduíche de pernil. E uma sobremesa que a aham, gente tem lá é um brigadeiro com damasco. Ele é aham. hidratado na nossa cerveja stout, porque o Ah, cacau ele super combina com os maltes da cerveja stout. Então são ah, duas receitas que a gente usa as cervejas nos pratos. Então, essa entendi, que combinação é muito show. gostosa. E uma coisa que a gente tem lá, Cris, é assim: como tanto eu quanto o Luiz estamos sempre na cervejaria, uma pessoa que não tem experiência nenhuma com cerveja acaba podendo fazer uma experiência muito legal. Por quê? Quando a gente conversa, a gente, através das comidas que a pessoa gosta de comer, a gente consegue indicar uma cerveja que vai mais de encontro ao paladar dela. Ai, que legal. Então, isso é muito legal. A gente conduzir a pessoa numa experiência, né, degustativa é bem bacana. É bem Que bacana. E maravilha. a gente está lá à disposição para isso. Assim que puder abrir de volta. Porque hoje a gente está atendendo só delivery. Ah, tá. Né? Até o Luiz perguntou aqui, perguntou, falou, pede para ela repetir o endereço. Luiz, a Miriam vai falar até no final da live, vai dar todos os detalhes, inclusive essa questão do delivery, e para vocês também seguirem a página deles. A página deles tem mais de 2.000 seguidores, gente. É muito bacana os conteúdos deles, enfim, muito legal. Então, só te cortei rapidinho, Miriam, Não, para falar isso para tranquilo. o Luiz, que ele. Eu falei que fica na Arthur, mas aí você vai passar os detalhes para Passo. gente. Uhum, passo sim. Tá todo mundo aqui. Ai, meu Deus. Meu, é muito gostoso, porque assim, às vezes eu falo, ah, não, eu tenho uma cervejaria. A pessoa pode pensar que é um boteco da esquina, mas na realidade envolve um negócio super estruturado, envolve sonho, envolve essa questão da amizade e de um espaço, como eu falei, super democrático, onde a gente está lá para aprender junto com os clientes, porque, nossa, tem cliente que chega, que traz a cervejinha dele, fala, olha, eu fiz essa cerveja, queria que vocês experimentassem. Então é aquela hora que a gente senta, prova a cerveja, conversa sobre a cerveja, desenvolve parcerias. Às vezes fala assim, vamos fazer uma cerveja colaborativa. A gente senta e escreve a receita juntos. Então, isso é Que muito legal. legal. Né? É sobre encantamento, é sobre conhecer pessoas, sobre É, desenvolver novos produtos. É bem exatamente. bacana isso. São elementos que a gente pode dizer que são saudáveis, né, para o relacionamento com as pessoas. Eu acho que envolve cultura, envolve desenvolvimento, né, em desenvolvimento do ser humano, né, desde o relacionamento até o conhecimento sobre as coisas. A cerveja, ela é um ponto muito importante, mas o quanto ela abraça
de pontos, né? Nossa, eu acho que isso é maravilhoso, Não, maravilhoso. e assim, uma coisa incrível, Cris, a gente tem algumas parcerias que, por exemplo, a gente faz caipirinha com uvaia e com cambuci. Essas Tá. frutas vêm do Instituto Auá, que é um projeto de reflorestamento da Mata Atlântica. Então, eles fazem uma parceria com os produtores, eles mandam as mudas, compram a produção e distribuem isso. Com isso, eles reflorestam a Mata Atlântica, eles fixam o trabalhador na terra e geram Uhum. renda. E aí eu ofereço para os meus clientes uma caipirinha deliciosa com produtos que são naturais da Mata Atlântica. Que Isso é maravilha. a gente fazer uma cultura de benefício das pessoas. É um lado social que a gente traz para a cervejaria. A gente está com Sim. uma produção agora que chama, uma ação social que chama Brinde pela Vida. Também são cervejarias que toparam entrar com a gente nesse projeto e a gente Aham. destina 50% do lucro das cervejas vendidas nessa ação para instituições que estão cuidando de pessoas vulneráveis ao Covid. Então, assim, a gente fala cerveja, mas cerveja é muito mais que simplesmente você beber um líquido. Uma bebida. Ela envolve muito mais, ela envolve o lado social. Você toma uma cerveja e ouve rock. Você toma uma cerveja e ouve seu sertanejo. Você toma cerveja e vê um filme. A gente tem stand-up. Exatamente. Então, assim, ela combina com vários programas, né? E a gente insiste no beber menos e beber melhor. Então, assim, o ideal é Perfeito. uma cerveja de qualidade, toma uma água para se hidratar, para limpar o paladar e sentir melhor o gosto da próxima cerveja. Isso é bem legal. É bem Que legal. demais, que bacana. Olha, a Elis, né, muito amor envolvido. Nossa, nem se fala, É tá isso. passando longe daqueles comerciais que a gente, né, via, né, que aparecia a loira lá. Não tem nada a ver, gente, é outra Menina, coisa, né? então. E todo mundo que está aqui sabe disso, né? A gente só falar do termo que é uma cervejaria artesanal e sei lá, nessa, ó, 30 minutos que a gente está falando, só o quanto de coisa que, né, que você contou pra gente, Miriam. Eu acho que isso não tem preço, é imensurável. É só uma amostra do que a gente pode ter, né? Na verdade, é muito bacana. O Luiz escreveu aqui, não é só beber, é uma experiência, sim, completamente, uma experiência que proporciona muitos aprendizados, né? E É, deixa eu te fazer você sabe que o Francisco ele está querendo competir comigo, né? Ele quer te perguntar umas coisas e ele está com o Héctor lá do outro lado. Então eu vou dar uma balançada aqui na câmera porque ele vai querer te perguntar umas coisas e eu estou pegando aqui a minha mochila. Mas me fica conta enquanto tranquila. isso, Ah, é tudo dinâmico, gente, é off, claro. né, Miriam? Não, Mas é tudo tanto com seriedade, viu, gente? eu nem fui para cervejaria, né? Porque eu falei, Uhum. vou gravar na cervejaria. Mas aí a gente falou, é off. Então tô aqui em casa, tranquilinha. É isso aí. E falando com super amor pelo trabalho e com seriedade também, né? Não é É, porque, não é... é? E me fala uma coisa, e como é que surgiu? Por que Zurafa? Isso é uma Ai, coisa que eu quero muito saber. nós quatro mais a minha filha, a gente comprou É. na época que estava passando uma novela que tinha ponte aérea Brasil-Turquia. A gente Hum, comprou passagem para ir conhecer a Turquia. E aí a hum, minha sócia, a Simone, ela hum. é doutora em comunicação. E como a gente comprou com um tempo longo, ela falou assim: olha, eu quero aprender turco, porque eu acho importante a gente saber a língua do país que a gente está indo, né? E antigamente Aham. eu comprava aqueles livrinhos, sabe? Como dizer tudo no outro, como dizer tudo em francês, por exemplo, tal. Sei, Aí ela falou: sei. não precisa comprar, porque eu vou aprender. Tem 6 meses, né? Eu vou aprender o básico, pelo menos. Ah, legal. Eu Aham. sei que faltavam Hum. uns 15 dias pra gente viajar. Ela falou assim: ó, gente, eu tenho certeza que eu sei falar Zurafa. Eu aprendi bom dia, aprendi uma cerveja. Ah, Aí a gente falava assim, mas a gente tá em 5. Ela falou: não tem problema, a gente pede uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja e vai resolver. ah.
Mas o que eu tenho certeza que eu sei falar é zurafa. A gente, Que demais. legal. O que é zurafa? Ah, é girafa. Mas não tem girafa na Turquia. Falou, ó, é o que eu tenho certeza que eu sei falar. É um idioma difícil, né? Tem palavra que tem cedilha e trema na mesma letra. Então, bom, fomos para a Turquia sabendo falar zurafa. Chegamos lá, tava uma confusão. Aquela época que eles estavam com protestos contra o Erdogan, o líder lá. E foi uma confusão quando a gente chegou, porque o hotel que a gente ia ficar era na Praça Taksim, que estava tomada. Então, eles precisaram de realocar a gente, e aí a gente criou um grupo e colocou o nome de Zurafa, para o caso da gente se perder ou de acontecer alguma coisa. E é um nome super sonoro, né? Então, a gente muito marcante. A gente mora no mesmo prédio, então a gente ficava, ô Zurafa, tenho cerveja aqui, quer descer? Ô Zurafa, tenho cerveja aqui, quer subir? A gente acabou se chamando de Zurafa. Então, quando precisou de nominar, estava pronto já. Que demais, nossa! E aí a gente criou, né, toda a identidade visual baseado nisso. Né? Então, a gente tem uma bolachinha, eu não tenho ela aqui, tenho só lá na cervejaria, que tem as 4 girafinhas. E elas são exatamente no tamanho dos 4, a proporção, os 2 girafos e as 2 girafas. Girafas. São os que estão na nossa bolachinha do chopp. É o que eu falei, é super divertido, Cris. É um projeto bem que a gente está assim, colocando muito amor. Que demais, muito legal, viu? Muito legal. Ah, gente, parabéns, olha, muito bacana. Eu vou me, entre aspas, me despedir, porque o Francisco vai ficar e eu tenho que ficar com o pequeno. Dá uma olhada ali. Tá ali, pegando uma coisinha para ele. E eu vou passar para o Francisco e queria agradecer super para você estar aqui com a gente, estreando. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer sugestão de outros temas que sejam tão interessantes quanto o da Miriam, sabe, de peso bacana, que você acha que as pessoas vão curtir, mandem pra gente as sugestões, tá? E esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube e no nosso Insta, tá bom? Depois convido vocês para curtirem. E a gente vai também depois passar pra Miriam para ela colocar também nos canais dela. Tá bom? Legal. Obrigada, Cris. Adorei o convite. Imagina. Tô me divertindo aqui. Também tô amando, demais. Também. Muito, muito. É muito legal saber toda essa cultura, é muito legal. E acho que está muito envolvido, né, com o que a gente costuma fazer, porque a gente é obrigada não, mas a gente tem que se permitir a descobrir muitas coisas, peculiaridades sobre os nossos clientes. Então é algo que a gente exercita muito. Então para a gente está sendo imenso prazer adquirir essa cultura. Te agradeço demais por estar aqui com a gente. E só vou te pedir um favor. Como o Francisco vai encerrar com você a live, passa os seus contatos para o pessoal que a galera está esperando, porque o Francis ele é muito objetivo, pode ser que ele não lembre, mas ele está aqui do meu lado. Eu já passo já, enquanto a gente troca. Então, ó, nós estamos na rua Arthur de Azevedo, 1902, em Pinheiros. Eu recomendo que vá de metrô, tem a estação Fradique, que é ali pertinho, porque aí você pode tomar uma cervejinha e ir para casa sem problemas. Ou vai de metrô, vai de Uber, não venha dirigindo. Muito legal. E aí, enquanto a gente não está podendo receber as pessoas, a gente está no iFood e no Zurafone. Então, o Zurafone, eu vou deixar o número aqui, mas é registrado? O Luiz acho que pode pôr também, né? Peraí, só um minutinho, peraí. Só um minutinho aí. Peraí. Desculpa, eu troquei o fone aqui. Não, tranquilinho. Então a gente está lá no nosso Instagram tem o Zurafone, que é o 961795878. Olha só, a Simone já me ajudou e já colocou aí o número. Show, obrigado, Simone. Isso. Legal. Então, enquanto a gente não pode receber, a gente está no delivery. Então, se quiser experimentar a cerveja da gente, é só pedir que a gente manda entregar. Legal. E aí, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um evento com vocês. Imagina, obrigado você. Muito obrigado mesmo, viu? Corre lá com Beijo enorme para todos vocês e muito sucesso. Beijo, sempre. Obrigada. Para você, um beijão. Olá. Tudo bom, Francisco?
Tudo bom? Espera só um minutinho, segura aqui. Oi. Oi. Toma isso aqui. Pronto, tirar um pouco essa porcaria aqui. Novos tempos, né? Tem coisas que a gente tem que se acostumar. Não tem jeito. Vamos lá. Bom, peraí. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo bem. Então vamos lá. Bom, prazer te conhecer, né? A Cris fala sempre de você, a gente ouve vocês conversando, eu ficando sempre com o Héctor na função babá. Certo. E a gente acaba vendo os projetos de vocês que são incríveis também, né? Muito legal. Obrigada. Legal. Então, até uma curiosidade que eu tenho, a gente, falando em projeto, né, do lado de arquitetura, a gente fez um projeto, já faz um ano e pouco, que o nosso cliente, ele gostava de fazer cerveja e ele fazia, na casa dele era pequena, ele não tinha como fazer, mas ele fazia no sítio. Ele tinha toda uma estrutura para fazer lá no sítio dele e tal. Então, no final de semana, todo final de semana eles iam para o sítio para fazer cerveja. E tomar cerveja também. É isso aí, normal, porque é um processo longo. Enquanto a água ferve, enquanto a coisa está se desenrolando, a gente vai degustando, né? Vai experienciando outras cervejas. E quando você vai produzir na próxima leva, você vai tomando a antiga que já está gelada, né? Mais ou menos isso. E vai tomando de outros cervejeiros, que é para ir melhorando a sua receita também. Sim, exatamente. Inclusive, eles viajavam, era um casal novo, e todas as viagens dele tinha aonde eles iam experimentar cerveja. E eles foram até num lugar que tinha, acho que, mais de 200 torneiras, assim, era um absurdo, era uma loucura. Eles mostraram as fotos, eu fiquei louco. Não, eu vou te contar que depois que você entra nessa, é difícil sair. Então, a gente, quando estava pensando nesse projeto, a gente viajou, né? Sempre o foco é isso mesmo. Vários países e várias cervejarias pelo mundo também, né? Então, conhecer o negócio do outro e aproveitar as melhores experiências e trazer isso para o nosso negócio é uma coisa interessante também, né? Por exemplo, eu sei que eu vi a diferença entre a Heineken e entre a Brooklyn, por exemplo. As duas são excelentes, mas o ambiente de cada uma é diferente, né? Aqui em Petrópolis a gente tem também uma fábrica que você pode visitar. Eu acho que é legal ir a esses lugares e conhecer o processo de fabricação. E daqui a pouquinho vai dar para visitar a nanofábrica e ver a diferença da produção artesanal para essa produção em larga escala. Sim. É bem interessante. Mas, deixa eu te falar. A gente começou a fazer cerveja no apartamento da Simone. A primeira cerveja que a gente fez, na hora de resfriar a cerveja, a gente resfriou isso na banheira. Então, assim, quando o bichinho morde e você quer começar a fazer, você dá um jeitinho. Se vira, né? É isso Mas aí. foi legal, o legal disso, até você falou da Heineken, eu lembrei de uma coisa que eu tinha até esquecido. Eu trabalhei uma época fazendo corporativo, eu trabalhei na TIE. E eu tive a oportunidade de fazer o escritório da Heineken, aqui no Brasil. Eles tinham acabado de chegar. E foi muito legal que na recepção, no acesso, eles tinham um túnel contando a história um pouco da Heineken. E eles usaram muitos elementos do Heineken Experience, que é lá na sede deles, né? E sabe, eu não sei, acho que você já deve ter ido, né? Que você falou fui, da Brooklyn, da Heineken. Aqui, sabe aquele corredor cheio dos fundos das garrafas, aqueles fundos verdes? A gente reproduziu isso aqui para eles. Ai, que legal. E era muito legal, que você entrava na recepção, para a direita você ia para o escritório, e para a esquerda você ia para o bar. Tinha um bar da Heineken. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, todo mundo vai para o bar, toma cerveja e fica lá conversando. Alguns voltam, não sei como, mas voltam. E depois tem esse hábito de fazer isso toda sexta-feira. Então é muito legal.
Eu lembro no Heineken Experience que a gente participa, eles têm um processo lá que coloca você em um carrinho e conta o processo de fabricação, como se você Sim. fosse o malte. Então você legal. senta, aí chacoalha, de repente esquenta, depois tem o asperge que joga a aguinha. É muito interessante. Então, assim, o processo de fazer a cerveja é um processo que ele requer muita asepsia, muito cuidado, você precisa ter muita atenção nas fases de esquentar, na fase de resfriar, no processo de esterilização das coisas. Por outro lado, é uma coisa super divertida. Por quê? Você coloca amor naquela receita, você coloca o Sim. seu toque naquela receita. É muito Sim. legal. Agora, E eu vou é te legal contar uma que... coisa. Desculpa, fala. Eu já vi muito perrengue, porque também, quando a gente está mexendo com malte, aquilo gera um açúcar, né? E aí, limpar a cozinha depois que você acabou de fazer cerveja é o que acaba fazendo com que muitos desistam do processo. Então, até uma coisa que eu ia contar desse projeto que a gente fez, eu acabei aprendendo um pouco do processo, porque eu tive que planejar um espaço. O que acontece? Quando ele mudou de apartamento, ele falou, eu quero um espaço para fazer cerveja, justamente por causa disso que você falou. Eu quero o meu canto. Tem gente que tem lá o espaço para leitura, o espaço para zen, ele queria o meu espaço da cerveja. E ele tinha várias canecas, várias coisas assim, então a gente acabou mesclando. O que a gente fez? Eu pegou um quartinho de empregada, eu abri um buraco nesse quarto de empregada para a sala, que a gente fez uma vitrine para botar as canecas que também trazia iluminação natural, então as pessoas da sala viam esse lugar, porque ele ficou também bonito, a gente fez ele bem rústico, com os canos aparentes e tal. E a gente teve toda essa preocupação dos filtros, né? Da pia para fazer lavar a panela, o lugar para botar a panela em cima, que era toda com aquela mesa de inox, que é o tal do home brew room, né? Isso mesmo. E daí saía da panela, embaixo já ia ter o freezer, que já entrava para fazer o resfriamento. Quer dizer, ele se preocupou em montar um negócio e ia ficar bonito também. É até legal, depois a gente até pode postar umas fotos no nosso Insta sobre como ficou. Não estava finalizado, infelizmente, né? Não estava funcionando. Mas vou mostrar um pouquinho da cara da coisa. Ficou bem legal. Então era um lugar que ele queria fazer, se divertir e mostrar para as pessoas também. Então, da sala você podia ver ele trabalhando dentro, é muito legal. Que legal. E você sabe que nesses projetos que eu tenho visto ultimamente, normalmente as pessoas têm uma varanda um pouco maior. E aí nessa varanda, acoplar uma cervejeira e aquela naja, que é para você tirar o chopp. Então você já deixa o espaço para colocar o barril de chopp e a pessoa se servir. Então, assim, aquela torneira, isso você não vai fazer a cerveja, mas você pode comprar cerveja em barril, cerveja artesanal. Por exemplo, eu mando o barril para sua casa e você toma a cerveja no seu tempo, né? Ela estando refrigerada, o barril vai ficar lá tranquilamente nesse tipo de engate por um mês tranquilamente. Então, assim, saber que tem essa opção também, né? Você pode tomar seu chopp em casa de uma forma semi-profissional, com conforto, né? Exato. Experienciar até quem isso faz, na né? sua No casa. caso dele também, né? Porque ele fazia a cerveja lá no Homebrew Room. Aí, na varanda, a gente podia ter feito esse tipo de estrutura para ele ir tomando também, né? A gente fez agora um apartamento que a gente acabou de fazer. A gente até chegou a cogitar de colocar. É que no fim ele já tinha uma cervejeira daquelas, tipo frigobar, né? Sim. E ele acabou falando, não, eu consumo as minhas assim mesmo, então tá bom. Mas assim, a gente quis colocar. E o que eu precisaria de infraestrutura? É o ponto de elétrica para botar o que vai refrigerar, que de lá de dentro já sai a naja, né? Isso. E eu preciso do gás para Precisa. Mas legal. isso tem empresas que fornecem o cilindro no tamanho pequeno próprio para essas chopeiras, né? Ou se a pessoa não quer deixar acoplado, ela pode comprar uma chopeira elétrica. Tá. Então também aí vem o cilindro. Se não quer instalar, fazer toda a ligação, como você está dizendo,
né? Ó, já tenho a estrutura, não tenho como quebrar, tal. Você pode comprar uma chopeira e aí deixar um espacinho reservado para o barril e para o cilindro de oxigênio. Então, legal. pode fazer isso também, né? Mas tendo a oportunidade Legal. já no projeto de deixar um espaço para resfriamento, a pia para o cervejeiro precisa de ser uma pia profunda, porque as panelas são grandes, né? Ponto de água, filtro, né? Um filtro bem potente, né? Para garantir uma qualidade da água. A água, ela pode ser monitorada. Então, você controla a alcalinidade dela através de produtos. Mas ela ser uma água super filtrada já garante uma cerveja um pouco mais leve também. Nesse lugar a gente colocou, que foi uma solicitação dele, era um filtro triplo. Isso, exatamente, né? É isso mesmo. E a gente fez todo o esquema de ligação, que até nessa pia que a gente fez, era uma pia industrial mesmo, profundona, parecia um tanque. Isso. E a torneira que a gente colocou uma torneira monocomando. Então, o que a gente fazia? Através dos registros, você ligava e desligava a água, passava pelo filtro ou não. Então, quando ele é só lavar, para não consumir o filtro, porque o filtro tem um ciclo, né, de vida, a gente fechava os registros da passagem da água pelo filtro, abria a água direto, e lá na monocomando ele jogava a água para lavar a torneira, as coisas. Depois ele voltava para o outro lado, fechava o registro da água comum, abria do filtro, deixava a água vazar, né, para limpar o circuito e usava para fazer a cerveja. É bem legal, ficou bem interessante. Acho que até nosso tempo aqui está quase acabando. A Cris me avisou aqui. Mas legal, isso. Então Não, mas legal. É muito legal essa experiência. Ó, esse seu cliente aí, convida ele para ir lá na cervejaria Zurafa. O que você está falando? O que você está falando é exatamente o que eu tenho na minha nanofábrica. O que difere é a capacidade da panela. Então, a panela que eu tenho lá, ela faz 150 litros de cada vez. Eu tenho uma panelinha de 30 litros. Mas o processo todo, ele acaba sendo praticamente o mesmo. E é muito divertido. Legal. É muito interessante. E tem os elementos, né, que você coloca, são os básicos, né, que é o malte, o lúpulo, a água, né, e a cevada, né? Isso, a levedura, né? Isso. E eu vi uma vez até um documentário do cara que só fala sobre cervejas, que ele foi atrás de como fazer a chicha. Ele falava que era para mascar. Aí ele trouxe um monte de milho para fazer ele fez uma série, lançou uma leva e ele trouxe um monte de milho e ficava dando para os funcionários, todo mundo mascando e cuspindo aquilo. A gente tem uma parceira que é a Rebeca da Cervejaria Tribal. Ela trabalha muito com esses elementos. Então acho que o último barril já acabou, mas ela tem para venda no Brinde pela Vida a Tucán, que é uma cerveja feita com esse processo. Hoje não mastiga mais e devolve, mas você tem como fazer isso quimicamente. Entendi. Tem alguém que quer aparecer aqui, ó. Fala oi! Pronto, foi embora. Mas que legal. Mas eu achei muito interessante essa coisa, né? E quer dizer, a própria saliva fazer a fermentação, né? Isso é muito comum. Legal. Isso é muito comum nos índios da Amazônia fazerem esse processo. E aí é como eu te falei, a Rebeca da Tribal, ela vai saber contar direitinho como é que funciona todo esse processo aí. O nome da cerveja é Tucán. Tucán. Da cervejaria Tribal. Vou conversar um dia, acho muito legal essa coisa. Apesar que as minhas preferidas, eu já tenho um pouco já fui fazendo assim a minha filtragem, né? Que isso que é legal, você vai experimentando para ver o que você acaba gostando mais, né? Das industriais, né? Eu sou muito fã da Spitfire, dessas inglesas, né? Que são aquelas bem tostadas e tal, achei bem legal. Isso, então você vai gostar. Meu paladar mais gostoso. Você vai gostar da nossa stout. E eu tenho também hoje uma cerveja que a gente fez com nibs de cacau. Também é um malte mais torrado e ela tem nibs de cacau. Então, assim, uma cerveja mais escura, mais densa, tem uma espuma mais consistente.
é incrível. E aí a gente tem, Francisco, cerveja para todos os gostos. Se alguém fala para mim assim, olha, eu não gosto de cerveja, eu só gosto de vinho. Eu tenho um estilo que se chama Barley Wine, que atende o pessoal que tem esse paladar. Eu gosto de cerveja levinha. Eu vou ter uma Pilsner, eu vou ter uma Witbier, que são cervejas mais refrescantes. Olha, eu prefiro aquelas que são super amargas. Eu vou ter uma mais lupulada. Então, a gente consegue fazer uma viagem sensorial através do paladar da pessoa. A gente consegue indicar as cervejas que se adequam mais. Legal. E, por exemplo, uma APA, ela difere da IPA porque o processo de fabricação é parecido, mas os ingredientes que você usa fazem com que a APA tenha menos amargor do que a IPA. Então, conversando, a gente tem sugestões e indicações para os diversos paladares. E é muito legal. Até para a pessoa que não sabe qual vai ter que comprar, né? Você consegue até orientar ela, né? Na verdade, você consegue mostrar para ela, né? Ela vai provar da sua. A gente tem lá na cervejaria uma reguinha de degustação. Então, você pode escolher a degustação das cervejas da casa. Como eu estava falando para a Cris, a gente tem uma Witbier, que é bem levinha, bem verão. A gente tem uma Stout mais escura e a gente tem uma IPA bem lupulada, bem aromática, com sabor mais marcante. Então, que é mais minha linha. Desses três, é mais a sua linha, exatamente. Aí, dentro desses 3 sabores, a gente faz uma viagem, né, com as outras que a gente tem lá, mas já consegue identificar bem a linha, né, de sabor e de paladar da pessoa. Legal. É bem incrível. E eu achei legal isso que você falou, né, de você ter o barril, acabou, traz um outro diferente. Acho bem legal, porque aí, na verdade, assim, as pessoas não vão sair nunca de lá. Porque toda semana elas vão querer ir lá para ver uma coisa diferente, né? E sabe o que é muito legal também? É assim, tanto a gente tem a opção de trazer cervejas super famosas e premiadas. Então, eu falo, olha, essa edição é limitada, essa cerveja ganhou o concurso tal, e a gente tem um barril dela. Acabou, ela não vai entrar em produção. E, ao mesmo tempo, a gente tem a opção de trazer cervejarias que são pequenas, que não têm um bar próprio ainda, mas que fazem cervejas incríveis. Então, são parceiros que vêm e agregam ao nosso dia a dia, né? Mês de março, a gente serviu todas as cervejas produzidas por mulheres. Ah, que legal. É muito bom. Agora, viver a experiência cervejeira. Muito legal. E fica o convite aqui para conhecerem a Zurafa. Com certeza. Eu tô aguado para ir. Vai passar. Já já isso tudo vai passar. É isso aí. Vai dar tudo certo. É isso aí. Já deu. Daqui a pouco já era. Certo. E uma coisa assim, eu ia falar alguma coisa e esqueci agora. Me fugiu. Bom, lembrei. Dentro do que ela falou que vocês já falaram, né? Vocês contrataram um arquiteto e tal. Além da ambientação e tal, qual foi a importância deles na montagem da estrutura em si, tanto para a parte da produção, mas para a parte de servir a cerveja? Também não. Você falou que tem os bicos e tal. Como é que foi essa relação, essa conversa entre vocês, assim? Acho interessante essa parte. Então, a Raquel veio conhecer o espaço e aí ela ajudou muito na questão da colocação da câmara fria. A gente tem uma câmara fria lá para 2.000 litros. Então, a localização dessa câmara fria, o acesso das torneiras, porque aí a gente tinha pensado numa coisa e aí chegou lá, era uma parede estrutural. Então, aí ela teve que reconfigurar o nosso bar, o nosso balcão, para que ficasse da melhor forma. Famosos imprevistos, né? Isso. E assim, é uma super querida e dá segurança pra gente de que aquilo que a gente estava pensando e sonhando, ela consegue trazer para a realidade. Inclusive as cores. Eu havia trazido um tapete, um quilting lá da Turquia. E aí falei para ela, Raquel, a gente queria alguma coisa que remetesse a essas cores. Então, ela colocou isso na nossa decoração e ficou bem bonito. Os lustres que a gente tem lá. Então, foi além do critério técnico, que ela ajudou a gente nisso, teve também a questão do estético,
do fazer com que o ambiente ficasse agradável. E Muito tirar legal. um pouco do que está dentro da cabeça de vocês e transformar em realidade, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa da arquitetura. É quando a gente acerta. É bem legal. Eu acho incrível isso. Ela falava assim, olha, tal coisa, aí gente, como eu